território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. A sua Mãe Maria Santíssima. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nós chegamos no terceiro domingo do tempo comum. E com mais alegria eu acolho uma parte da minha família. O meu pai, eu estou aqui do celular pendurado. Se vocês viram o celular pendurado, é o papai. A minha mãe é a pequenininha, e aquela bonita ali é a minha irmã mais velha, né? Minha segunda mãe. E tem um miudinho aqui, vem cá, mano. Esse aqui é o Manuel, meu sobrinho mais novo. Ele disse que vai ser papo quando ele crescer. Eu só quero crescer um pouco cristão, acho que não. Não pode ser nada. E gente, muita alegria hoje em casa, em família, partindo com vocês essa liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo comum, que vem lembrar a nós a missão de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é, no seu idioma, Yeshua. Jesus é Deus que salva. Deus que salva. Mas Deus que salva do quê? Eu tenho certeza que muitos de nós, inclusive pela a força de comunicação cristã, católica e protestante, a gente escuta muito: Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Mas Salvador do quê? Do que Jesus salva? Nós só saberemos mensurar, calcular, pesar o que significa a salvação se nós soubermos o que é a perdição. Se nós não tivermos ciência do que é estar perdido, nós nunca saberemos o que é ser encontrado. Eu não sei se os senhores e as senhoras se lembram, mas lembra daquela passagem que Jesus conta? O homem tinha 5 ovelhas, uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 de uma presa e foi procurar aquela ovelha que estava perdida. Ao encontrá-la, colocou-a sobre os ombros e fez grande festa, porque aquela ovelha estava perdida e foi reencontrada. Lembra disso? Lembram-se ou não? Você tem que participar, porque domingo à tarde dá um sono. Se você não participar, eu vou pregar para os bancos. Então não dá certo, né? Então, vocês não lembram, sim ou não? Sim. Obrigado. Então, essa parábola que Jesus conta, a gente às vezes acha que somos nós aqui, né? Dentre nós tem 100, um de nós se perde. Mas na verdade, todos nós somos assim. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas estavam no seu redil, estavam no seu curral, para a gente entender a linguagem. Todas essas coisas eram da posse de Deus, mas houve uma ruptura, houve um rompimento. Os nossos primeiros pais, lá em Gênesis 3,15, desobedeceram ao único mandamento de não comer daquele fruto da sabedoria do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morreriam. Mas eles comeram, e como comeram, recebemos como herança o pecado original, e tudo ficou em desordem. Nós nos tornamos aquela ovelhinha que se perdeu, aquela ovelhinha que saiu do redil do Senhor. Estávamos perdidos, como nós escutamos na primeira leitura tirada do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas, o povo que estava na sombra da morte, o povo que estava sem luz. Não ficamos perdidos, porque na plenitude dos tempos, diz a carta dos Hebreus, Deus enviou o seu Filho. Deus nos falou por meio do Filho, que Ele veio ao nosso encontro para nos resgatar. Ele é aquele homem, é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida.
Meus irmãos e minhas irmãs, para entendermos o que é esta salvação, nós precisamos entender que a perdição era uma vida toda sem Deus. Era uma vida longe do bom pastor. Era uma vida perdida do curral de Deus que é o céu. Estávamos distantes do Senhor. Estávamos feridos, afastados, perdidos, nas mãos do demônio, nas mãos do inferno. Mas Deus, nosso Senhor, nos resgatou. E como Ele nos resgatou? De que forma Ele nos resgatou? Ele nos resgatou dando a sua vida. A salvação de Jesus, a salvação que Ele nos trouxe, Ele não nos trouxe no conforto. Ele não nos trouxe sentado lá no trono, dizendo é assim, é daquele jeito. Não. Ele se fez menino no seio da Virgem Maria. Ele viveu 30 anos no anonimato, naquela pequena casinha de Nazaré, na oficina do seu pai José. No silêncio, na fidelidade, na simplicidade. Tanto que em Nazaré ninguém sabia muito bem quem ele era, não no sentido espiritual. Tanto que os seus governantes diziam, não é ele não, o filho de José, era ali. Quem é este que agora está aí ensinando? Nos 3 anos de sua vida pública, ele pregou o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. E era preciso converter-se para que esse reino pertencesse também a nós. E digo-vos, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação de Deus é graça, é dom, é presente imerecido. Vou dizer uma coisa que a priori talvez nos choque, mas como catequista eu vou tentar consertar, esclarecer. Não é direito nosso, não é próprio meu e seu o céu. O céu não é um direito nosso. O céu não é nosso. Os céus pertencem a Deus. O céu é de Deus. Mas Deus, nosso Senhor, nos salvou. Ele nos livrou das amarras do pecado e da morte e nos trouxe de volta. Detalhe, Ele não nos trouxe de volta ao mesmo estágio que estava Adão e Eva antes do pecado. Ele nos deu mais Cristo. Por quê? Vou tentar explicar aos senhores e às senhoras. A melhor metáfora que das 4 milhões que eu já fiz sobre isso foi sobre o peixe. Vou perguntar e vocês respondem, porque eu já estou vendo os olhos pesados, certo? É na natureza do peixe andar aqui na terra seca? Sim ou não? Não, né? É a natureza do peixe viver na água. Pronto. É natural do peixe que ele viva na água. Mas se de repente o papo de ele aparecesse aqui na nossa paróquia, andando com um peixe na coleira, feito cachorro, e o peixe andasse, vocês viram o peixe vivo lá, o cara atirado com aquele meio. Aí vocês olham assim, o que é isso? Primeiramente você tomaria um susto. Por quê? Porque aquele peixe está fazendo algo além da natureza dele. Porque é na natureza do peixe viver aonde? Só um pouquinho mais alto, só para não conversar. É na natureza do peixe viver aonde? Senão não sai do celular do pai. Então é na natureza do peixe viver na água, não é assim? Pronto. Se você visse um peixe andando na areia, andando no solo seco, ele estaria fazendo algo além da natureza dele, correto? Sim ou não? Sim. É da nossa natureza viver neste mundo. É da natureza do criado conservar-se, preservar-se, defender-se para que não morra. Isso é natural. O direito à legítima defesa, o direito à propriedade privada, o direito aos meios de subsistência são para que faça esse instinto primitivo ser assistido, ser cumprido, que é o que? Direito da autopreservação. É natural autopreservar-se, senão nem comia. Apesar da
comer muito mais por prazer do que por alimentação, deixa eu dizer uma coisa: comida é para nutrir, sabia? É para alimentar, não é só para dar prazer, não. Deus no Senhor colocou o prazer porque Ele é bom, mas a função primeira da comida é alimentar, porque isso é o instinto de autopreservação. O outro instinto que é natural é o peixe na água, é o instinto natural. O outro instinto que é natural é a reprodução, é a manutenção da espécie através da reprodução. Apesar de hoje as pessoas acharem que o ato conjugal, aquelas coisas que homem e mulher fazem para referir a coisa das crianças, é parte de educações. É coisa para ser assistida, é coisa para ser pensada, é coisa para ser compartilhada. Pois é, deixa eu dizer, não é para isso não. Deus criou o ato sexual para a reprodução da espécie, sabia? Inclusive, quando um homem ou uma mulher unem da criança, se não tiver nenhum problema na natureza, nenhuma doença, nenhuma desordem, é isso que nada acredita. Pois é. Mas aí inventaram o anticoncepcional, inventaram preservativos, inventaram um bocado de coisa antinatalista, que a gente acabou dissociando as coisas. E a gente quer o prazer do ato, mas não quer a responsabilidade que o ato traz. Vivendo o quê? Egoísmo. Está vendo como a gente nem na natureza, nem na água a gente está sabendo viver. A gente é peixe morrendo afogado. Pois nosso Senhor não veio só consertar isso. Ele veio fazer mais. Ele veio dar mais. Nosso Senhor nos veio dar o céu, que não nos é natural, mas é algo sobrenatural. Não é direito do Padre Diego ir para o céu. Eu não vou lá na capela, agora eu sou que vai para o céu. Não. Não é meu direito. Mas a graça atuando em mim, por força de Deus, é um poder sobrenatural que faz esta porcaria, que era para viver só na água, andar em solo firme, agir de maneira sobrenatural. Essa é a regra, essa é a finalidade. Portanto, amados irmãos, todos nós, absolutamente todo ser humano, foi salvo por Cristo Jesus através do sacramento do batismo. E no sacramento do batismo nós recebemos a graça de nos tornar santos, de agir para além da nossa natureza. Se algo era dado para a gente ia se preservar, a gente consegue agora se sacrificar. Se antes a gente vivia hipnotizado pelo prazer, pela luxúria, não está de pecado, agora a gente consegue se conter. Aqui eu, graças a Deus, 15 anos sem pau. Pois é, eu não sou separado, eu não sou um afetado, eu não sou um esquisito, sou muito feliz. 15 anos sem pau. É antinatural, porque essa graça é sobrenatural. Evidentemente que isso é um aspecto de uma área da minha vida, mas toda a minha vida, toda a nossa vida é para ser sobrenatural, é para ser Deus nos adorando. Onde é que nós vemos isto? Nosso Senhor na cruz, Jesus Cristo lá na cruz, na hora que Ele está sendo pregado, o que é que Ele diz? Lembra daquele instinto que eu falava para os senhores e para as senhoras? Lembram do instinto de autopreservação? Lembra disso? Pois Nosso Senhor, na hora que Ele estava conversando com Pilatos, e Pilatos disse para Ele: tu não sabes que eu tenho poder sobre ti para te soltar ou para te mandar prender e matar? Aí Jesus responde: como? Nenhuma autoridade tem sobre mim, se não te fosse dada do alto. Ele tinha toda a oportunidade de fugir, ele tinha toda a possibilidade de agir com a natureza humana, de auto-preservar-se, mas ele não se auto-preservou. Agora eu vou dizer onde é que está o sobrenatural, gritante, estupendo, enorme. É que quando Jesus, imagine agora comigo, Jesus lá por amor a você, para pagar a sua dívida, para pagar a minha dívida, dos meus pecados, dívidas de sangue,
quando ele está lá sendo pregado. O que é que ele fazia? Praguejava, condenado. Ele disse ao Pai: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Isso é sobrenatural. Ele não só não se poupou, mas ao ser sacrificado por aquele que ele estava salvando, ele rezou, ele intercedeu. Talvez nós pensamos assim: mas se eu estivesse lá eu faria diferente. Fazer não. Talvez eu possa dizer por mim, talvez eu fizesse pior. Sabe por quê? Como diz a segunda leitura hoje. Porque na oportunidade que nós temos de ser fiel a Deus nosso Senhor, nós o traímos. A facilidade que nós temos de cometer pecado mortal é facílima. É assim. E detalhe, de se arrepender é escasso. De procurar a confissão, pior ainda. As nossas filas de comunhões são imensas. As filas de confissão tímidas. Por quê? Porque a gente acha que não é bem assim. Eu já ouvi, não, é porque ele é parte do novo. Não, se você pegar aquele livro amarelo, e você olhar, o que eu ensino está muito mal. O que eu prego está tudo na palavra. Eu não venho me pregar. Eu não venho pregar o que eu acho. Deus me livre. Antes de querer salvar alguém de vocês, eu estou preocupado também com a minha. E se eu ficar ensinando o que eu acho que eu deixo de achar, vai eu e vocês, nós tudo junto com fé. Eu não quero isso. Eu quero pregar o que a igreja ensina, porque eu estou guarda-chuva da igreja. Portanto, amados irmãos, escutem bem. Olha a facilidade que nós temos, por exemplo, de negar nosso Senhor quando a gente volta para o ensino musical. Aí vai ter jogo. Aí a gente vai assistir o jogo e dorme, e fica. E não vai mais. Tem 4 horas de missa só na nossa palavra. Só que não sei. Aí a gente fala. Quando o mandamento da igreja diz participar das missas inteiras do mundo. As missas inteiras. Inteira, sabe quando é inteira? É quando tem começo, meio e fim. Não é quando a gente chega lá depois da palavra. Quando a gente chega depois da pregação. Parece uma pregação dura, mas talvez aquelas pessoas que, eu não estou dizendo que aconteceu um acidente por problema do carro, não. Mas aqueles que inadvertidamente, talvez seja mais importante do que o padre, seja mais ocupado do que o padre, que o padre faz o esforço menor para chegar pelo menos uma hora antes, para rezar, se preparar, para poder se dispor para a confissão, para poder estar pronto para celebrar o seu sacrifício. Não, mas aí eu tenho direito. Eu vou dormir um pouquinho, vou assistir aquele filme, vou ver aquele negócio, e aí a gente chega na missa do mesmo fim. Como é que diz o mandamento? Participar das missas inteiras aos domingos. Inteiras. Mas aí a gente não faz muita questão. E detalhe, como eu estava dizendo há pouco, olha lá no passado e diz assim: mas se eu estivesse lá, eu não faria isso. Mas a gente está fazendo agora. Agora, hoje. Sabe um dos mandamentos que mais inadvertidamente a gente comete? Pecados contra ele? O 8º. Não levantar falso testemunho. A frase mais demoníaca que eu escuto, porque eu convivo, eu não misturo muito. E não é para ficar julgando os outros, não, é porque eu quero ser presente. A coisa que eu mais sabe perto, o José meu amigo sacristão não sabe. Quando eu escuto aquela frase, estão dizendo aí, olha, me falaram, quando o sujeito é indeterminado, chega eu me emprego. Porque o que é isso? Fofoca. Que não leva ninguém para lugar nenhum. Mito. Leva. E a gente sabe para onde. Não, mas se eu estivesse lá, eu não faria isso. Não. Olha a gente fazendo hoje. Aqueles que não, eu sou bom demais. Sou muito bom. Eu não me misturo com essas pessoas. As pessoas com síndrome da Dona Florinda, né? Não se misturem com essa gentalha. Nos achamos muito santos, muito puros, muito bons, e sempre temos um julgamento e um juiz a ser de outro.
você até descobrir, não, já cai. Apressados no julgamento. É isso que São Paulo está exaltando na segunda leitura. Foi um fofoqueiro lá dentro para ele. Não sei se você prestava atenção. Veio uma pessoa da família da Câmara. Ela me disse que vocês estão divididos, contendas no meio de nós. Uns dizendo que é de Apolo, outros dizendo que é de Paulo, outros dizendo que é de Cristo. Mas quem foi que nos salvou? Quem foi que morreu por vocês? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês são dele. Com isso, amados irmãos e irmãs, eu vou concluindo esse mistério da nossa salvação, que é nos tirar das amarras do demônio, nos colocar na condição, pelo menos, de viver na água como um peixe, com a autopreservação e com a capacidade de multiplicarmos, mas sobretudo de abrirmos o céu através da graça sobrenatural. Nós somos feitos para acolher essa graça. Isso sim é próprio nosso. A abertura ao infinito, a sede de eternidade que nós temos. E aí, meus queridos e minhas queridas, digo aos senhores, nós só seremos felizes quando acolhemos essa graça. Nós só seremos realizados quando vivemos conforme Cristo viveu. A pergunta que eu encerro na reflexão é esta. E por favor, não se esqueça de perguntar-se isso. Se Deus, nosso Senhor, tratasse você da mesma forma como você trata as outras pessoas, com aquela sua opiniãozinha, com aquele seu pensamentozinho, se Deus te perdoasse como você perdoa o próximo, se Deus fosse paciente com você como você é paciente com o próximo, se Deus fosse compassivo, tivesse compaixão de você, como você tem compaixão do próximo, como era o seu relacionamento com Deus hoje? Será que Deus me perdoaria? Será que Deus teria compaixão de você? Será que Deus olharia para você com esperança e acreditaria que valeria a pena descer do trono da graça e vir te resgatar? Será? Você pode dizer, não, mas essa pregação é dura. Não é. Porque a misericórdia encarnada diz: com a medida com que medides, serei medidos. Uma boa medida, calcada, sacudida, socada, transbordante, será colocada no vosso colo. Se agires com misericórdia, com compaixão, com concórdia, com esperança, com bondade, alcançará misericórdia, concórdia, compaixão e bondade. Mas se não, não. Porque Deus é justo e misericordiosamente justo. Que Deus nosso Senhor nos inspire de fato esse desejo do céu, essa vontade de irmos ao céu, de agirmos sobre a nossa natureza, de não ser somente um peixe na água, que já é bom, mas de sermos a graça de Deus sobrenatural atuante em nós, agindo, perdoando, amando, como Deus age em nós. Meus irmãos, não nos cabe julgar as intenções alheias. Se eu for embora ao quarto e vocês ficarem assim, ao quarto de comer isso para nós que é verdade, eu não consigo julgar nem as minhas intenções. Eu tenho dúvida das minhas intenções. Eu não tenho muita clareza se as minhas intenções são muito boas, não. Será que eu não preparo a homilia para ser aplaudido? Para ser comentado? Para ser agradável? Ou será que eu preparo a homilia para agradar a Deus? Se eu tenho dúvidas das minhas intenções, e eu acho que a retidão séria, Senhor, é para o vosso povo, para a vossa santificação. Se eu tenho dúvida das minhas intenções, quanto mais as intenções dos outros, como vou saber disso? Porque só quem conhece todas as intenções e todos os pontos de vista, esse é Deus nosso. Faça a gente gravação.
os pontos de vista a Deus. Eu não conheço Deus, por isso não vejo verdade. Acolhamos a misericórdia de Deus e a sua salvação, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e nosso Pai Santo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Maria, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, abençoe nossos louvores, suplicantes nos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo,